Olá, queridos alunos e queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física, e estou aqui para te auxiliar nessa disciplina maravilhosa. Vamos ver o que temos para hoje? Aula, revisão e avaliação. Então, vamos à nossa aula. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula falando aqui, primeiramente, da quantização, pessoal. Prestem muita atenção aí, olha só. Quantização é aquela radiação absorvida ou emitida por um corpo aquecido não sob a forma de ondas, mas por meio de pequenos pacotes de energia chamados de quantos. Então, vocês podem ver aí, nessa imagem, que está representando um átomo, tá, pessoal? Lá no núcleo dele, então nós temos prótons e nêutrons em geral, e ali, ó, verdinho, nós temos um elétron, tá, pessoal? Esse elétron está sendo representado por essa bolinha verde que está mudando de camada, tá, pessoal? Lembrem que a camada está associada ao nível de energia de cada elétron. Quando esse elétron ele recebe uma quantidade de energia, ele vai para uma camada mais externa. E quando ele libera energia, ele vai para uma camada mais interna, tá, pessoal? Essa energia que ele recebe ou que ele libera, ele vai fazer isso, essa liberação vai acontecer por formas de pacotes, os chamados aí quantos de energia, tá, pessoal? Ou então fótons, aonde a energia de cada fóton, ela é a multiplicação da constante de Planck pela frequência daquela energia, tá, pessoal? Então é importante que você entenda que a quantização, ela vai ser caracterizada aí por uma quantidade definida de energia, tá, pessoal? Esse termo foi cunhado lá no passado, tá? E aí ele ficou conhecido como quantum, que está relacionado ao fóton, tá, pessoal? O fóton, então, aí, que é o quanto de energia, ele representa a quantização. Aliás, é desse nome que vai surgir aí a nossa mecânica quântica, tá, pessoal? E aí, gente, esse quanto de energia, chegando até a matéria, ele vai poder dar origem a um fenômeno chamado efeito fotoelétrico. Vamos ver o que é isso? Dá só uma olhada. O efeito fotoelétrico é o fenômeno em que a luz arranca elétrons de uma matéria, tá, pessoal? Por isso, efeito foto, que vem de fóton, elétrico, que vem aí de elétron, naturalmente. Então, nesse fenômeno, o fóton vai arrancar elétrons de uma placa ali de metal, e aí a gente vai poder aproveitar esse fenômeno para a geração de energia elétrica. Então, como bem colocado aí, ó, quando a luz incide em um metal, elétrons podem ser ejetados da superfície do metal em um fenômeno conhecido como efeito fotoelétrico. E aí você tem essa imagem, né, onde eu tenho aí um feixe de luz que está incidido naquela placa emissora, e ali daquela placa emissora vão ser arrancados alguns elétrons, tá, pessoal? Que vai ser coletado, esses elétrons eles vão correr em direção daquela placa coletora. E nesse momento, eu começo a ter uma corrente elétrica, que a gente vai ver ali no amperímetro, tá, pessoal? Portanto, eu vou aproveitar aí o fenômeno do efeito fotoelétrico para gerar energia elétrica, tá, pessoal? É importante que nós entendamos aí que o efeito fotoelétrico é um fenômeno que ele acontece na natureza, tá? E aí ele depende de alguns fatores, tá? Ele depende do tipo de metal que está incidindo a radiação, tá? Mas também depende da intensidade de luz, ou seja, eu estou com muitas lâmpadas acesas ali ligando, emitindo luz, ou estou com poucas lâmpadas? Como também depende da frequência daquela luz. Eu estou jogando uma luz da cor vermelha, eu estou jogando uma luz da cor verde, eu estou jogando a luz de uma cor violeta,
ou até mesmo ultravioleta, então a frequência dessa radiação vai arrancar mais ou menos elétrons daquela placa, tá? Então isso daí é o efeito fotoelétrico, tá, pessoal? E aí um detalhe importante, um detalhe interessante é que quando essas partículas aí elas saem daquela placa, vão para a natureza, agora elas começam a ter comportamentos de partícula, porque o elétron, ele é uma partícula, ele é uma bolinha, como se fosse uma peteca. Sabe uma peteca? Sabe aquelas bolinhas de gude? Então, o elétron é como se fosse esse pedacinho aí de bolinha de gude, tá, pessoal? Ele é matéria. O fóton, já por sua vez aí, a radiação, pessoal, a radiação, ela é considerada onda, tá? A radiação, ela é considerada onda, tá, pessoal? Só que esse elétron, será que ele tem comportamento de matéria ou comportamento de onda? Ora, professor Kelvin, se ele é uma matéria, então ele tem comportamento de matéria. Ele não tem comportamento de onda. É isso que os cientistas pensaram. No entanto, foi feito um experimento e comprovado que esse elétron ele tem um comportamento dual. Nós chamamos isso de dualidade onda-partícula. Dá só uma olhada. A dualidade onda-partícula é o conceito da mecânica quântica de que cada partícula ou entidade quântica pode ser descrita por uma partícula ou uma onda. Dual, tá? É dois. Ou onda ou partícula, tá, pessoal? É dual. Expressa a incapacidade dos conceitos clássicos de partícula ou onda para descrever completamente o comportamento de objetos em escala quântica. Dá só uma olhada nessa figura que eu trouxe para ti, tá? Porque olha só o quanto ela é interessante, pessoal. Se tu tem ali um laser, luz, e na frente desse luz tu tem uma fenda dupla. O que é uma fenda dupla, pessoal? Ora, é uma parede onde eu tenho dois buraquinhos, tá? Eu tenho duas fendas nessa parede aí, pessoal. Se eu tenho um raio de luz que está sendo emitido numa parede e eu tenho só dois buraquinhos, o que eu espero do outro lado? Ora, ver dois feixes de luz só, porque eu tenho dois buraquinhos. Mas não é isso que acontece com a onda, porque acontece uma interferência da onda ao passar por essa fenda dupla, tá, pessoal? E aí, lá do outro lado, vocês vão ver, ó, que eu não tenho apenas duas linhas ali de luz. Eu tenho várias linhas de luz, tá, pessoal? A gente chama isso de padrão de interferência. E aí, o que se pensava? Ora, se eu pegar bolinhas de gude e jogar em dois buracos, eu espero do outro lado ver só duas linhas de partículas. Então, imagina que essas bolinhas de gude elas pudessem grudar na parede. E aí elas iam passar pelo buraco e grudar na parede lá do outro lado. Então, imaginava-se duas linhas de partícula. Mas não foi isso que aconteceu. Houve ali um padrão de interferência. O elétron acabou tendo aí um padrão de interferência, fazendo com que nós concluíssemos de que o elétron, que é uma partícula, tem comportamento de ondas, tem alguns comportamentos ondulatórios também, tá, pessoal? Então, nesse exemplo aí, nós temos comportamento de onda e comportamento de partícula. Nós chamamos isso de dualidade onda-partícula, tá, pessoal? E essa dualidade, então, vai trazer aí o elétron uma probabilidade de estar numa região. E nós não podemos identificar exatamente aonde esse elétron se encontra. Nós chamamos isso de princípio da incerteza de Heisenberg. Mas, professor Kelvin, o que é o princípio da incerteza de Heisenberg? Eu trouxe aqui um vídeo para tu entender melhor. Dá só uma olhada. No experimento da fenda dupla, os elétrons atravessavam ambas as fendas simultaneamente. Contudo, essa observação incomodava os físicos. Então, decidiram uma investigação mais detalhada para determinar por qual fenda cada elétron realmente passava. Instalaram um equipamento de medição em uma das fendas para identificar o trajeto dos elétrons. Surpreendentemente, quando observados,
os elétrons mudavam seu comportamento, assumindo uma natureza mais determinística. Em vez do padrão da interferência esperado, surgiu um padrão de dois caminhos distintos. A simples ação de observar a trajetória dos elétrons fazia com que estes se comportassem de maneira diferente, optando por atravessar apenas uma das fendas, em vez de ambas. O comportamento do elétron mudava em resposta à observação, introduzindo os físicos a um domínio estranho e misterioso da mecânica quântica. Então vocês perceberam que o elétron, ele se comportou como onda. E isso nos deixou muito em dúvida sobre o comportamento dele. E por isso que se entendeu que ele tem um comportamento dual, tá, pessoal? E o princípio de incerteza de Heisenberg vai dizer que a gente não consegue ter certeza de onde o elétron está. É por isso que quando o observador tentou observar o elétron, aí ele começou a se comportar com partículas de novo. Tudo bem, pessoal? Então, é exatamente isso que é o comportamento dual, o comportamento da dualidade onda-partícula, tá, pessoal? Mas, além desse comportamento dual, que explica lá a natureza das partículas, nós também temos as forças fundamentais que explicam como é que essas partículas interagem entre si. As forças fundamentais são o seguinte, olha só. São 4 forças fundamentais da natureza. Elas são responsáveis por todos os fenômenos que nós conhecemos, tá, pessoal? Dê só uma olhada nas 4 forças que existem. Olha só. Existe a força gravitacional, que ela é responsável aí pela atração gravitacional. Existe a força eletromagnética. Existe a força nuclear forte e existe a força nuclear fraca, tá, pessoal? Cada uma delas vai ter aí um comportamento, tá, pessoal? Cada uma delas vai ter um comportamento e cada uma delas vai ter um tipo de interação, tá, gente? Vai ter um tipo de interação. Então, nessas forças fundamentais, o que nós temos aí, ó? Força gravitacional é a força de interação entre corpos que têm massa, tá, pessoal? E existe uma partícula mediadora para cada uma delas. No caso da força gravitacional, deveria ser aí o graviton, tá bom? Mas até hoje nós não encontramos, então, essa partícula intermediadora. Nós também temos a força nuclear forte, tá, pessoal? A força nuclear forte é a força de interação entre partículas do núcleo, tá? Então, ela é responsável pela coesão do núcleo atômico. Nós também temos aqui, ó, a força eletromagnética. Essa já é responsável pela estabilidade do átomo, porque eu vou ter a interação eletromagnética de partículas carregadas, tá, pessoal? E nessa daqui, a partícula mediadora é o fóton, tá? E além disso, nós temos a força nuclear fraca. Ela é responsável aí pelo decaimento radioativo, tá, pessoal? Então, elas são responsáveis pelo decaimento. Então, vamos aqui ver, ó. Então, as forças fundamentais. Mostra só aí na tabela as forças fundamentais. Nós temos a força gravitacional, nós temos a força eletromagnética, nós temos a força nuclear e a força nuclear fraca. Temos a força nuclear forte e a força nuclear fraca. E por falar em força nuclear, nós temos aqui o que nós chamamos de fissão nuclear, tá, pessoal? O que é a fissão nuclear? Dá só uma olhada, ó. A fissão nuclear, então, é a divisão do átomo, tá, gente? Como assim a divisão do átomo? Então, vocês vão perceber aí, por exemplo, no quadro aqui ao meu lado, que nós temos um átomo ali, tá? Esse átomo, ele vai receber uma colisão de uma partícula, geralmente é um nêutron, e aí ele vai se dividir. Então, a divisão é fissão nuclear, tá, pessoal? Então, essa divisão é o que nós chamamos de fissão. Fissionar é quebrar, tá, pessoal? É dividir, gente. Tudo bem? E na fissão nuclear, nessa daí que nós estamos vendo, ó, vamos ver mais de perto essa fissão nuclear? Dá só uma olhada nessa fissão nuclear. Então, nessa fissão nuclear, a gente tem o seguinte acontecendo, olha só. Nessa fissão nuclear, nós temos uma energia. Qual é a quantidade de energia que nós estamos tendo aqui para a fissão nuclear, tá?
qual é a quantidade de energia que nós estamos tendo para a fissão nuclear? Então, eu tenho um nêutron que está atingindo o urânio e está transformando em bário e criptônio, tá, pessoal? Aqui, a energia liberada é de 8 vezes 10 elevado à sétima kJ por grama, tá, gente? E para nós entendermos ainda melhor como é que funciona aí esse tipo de fissão nuclear, esse tipo de divisão, eu trouxe para vocês aqui essa animação, olha só. Então, nesse meu simulador aqui, melhor dizendo, eu vou atingir aí, ó, um átomo de urânio por um nêutron, tá, pessoal? Então, quando eu atinjo aí, ó, olha só o que acontece com o urânio, ó, ele se quebra, né? Se quebra, tá bom, pessoal? Nós, inclusive, podemos ter uma reação em cadeia, tá, gente? Que é quando eu tenho vários núcleos de urânio, tá, pessoal? Vários núcleos de urânio. E aí, ó, eu jogo um nêutron em um, e aí eles vão começar a liberar nêutrons que vão colidindo outros, que vão colidindo em outros, que vão colidindo em outros. Isso libera uma quantidade de energia enorme, tá, pessoal? Gigantesca. No reator nuclear, a gente consegue controlar isso, tá, pessoal? A gente consegue controlar isso porque a gente consegue ter ali como se fosse uma camada de chumbo que impede que os nêutrons eles passem para as outras alas desse meu reator nuclear, tá? Então, vocês vão perceber, ó, que está sendo uma liberada uma quantidade de energia enorme, porque tem muitos nêutrons sendo atingidos aí, ou atingidos outras partículas, mas quando eu coloco aqui o controlador, aí ele impede que os nêutrons atinjam outros átomos de urânio, tá bom? E assim a gente consegue controlar a quantidade de energia que está sendo liberada ali, tá, pessoal? Bacana, né, essa questão da fissão nuclear, tá, gente? Bom, então, é isso sobre fissão nuclear, tá? Agora, nós vamos falar de um outro, nós vamos falar de fusão nuclear, dá só uma olhada. Ao contrário da fissão, que é quebrar, a fusão, ela é juntar, tá, pessoal? Então, eu vou juntar, nesse caso aqui, ó, 2 ou mais átomos, tá, pessoal? Então, eu tenho uma junção ali. Por exemplo, aqui, do meu lado, vocês estão percebendo aí, ó, eu tenho trítio e eu tenho deutério, tá, pessoal? Que são isótopos do hidrogênio, tá? Quando esses dois átomos aí, eles se juntam, então acontece uma fusão nuclear, eu vou ter, ó, a formação de hélio, eu vou ter uma liberação de um nêutron e vou ter uma liberação de uma quantidade enorme de energia. Essa quantidade de energia é que nós aproveitamos para a fusão nuclear, tá, pessoal? Então, dá só uma olhada em mais detalhes aí a fusão nuclear, olha só. Então, eu tenho a junção de 2 ou mais átomos, e nessa junção de 2 ou mais átomos, nós vamos ter uma liberação de energia, que é exatamente isso que acontece no nosso reator, tá, pessoal? Então, eu trouxe aqui para vocês, inclusive, um reator, tá? Dá só uma olhada aí, ó. Lembra, sempre o princípio de funcionamento de uma transformação de energia elétrica é gerar uma turbina, tá? Eu tenho que girar uma turbina de alguma forma. Na questão nuclear, que no reator nuclear, para eu girar essa turbina, eu vou utilizar vapor de água. Vapor que acabou evaporando da água. E como é que eu evaporo essa água? Esquentando ela. E como é que eu vou esquentar a água? Eu vou utilizar aqui, ó, energia nuclear. Aí eu esquento essa água vai evaporar e esse vapor de água vai fazer a turbina girar, tá, pessoal? E como é que acontece, professor, esse processo aí? Olha só, mostrando um deles acontecendo, ó. Então, eu tenho, como vocês puderam ver ali, 2 elementos se juntando, colidindo, liberando energia, que é essa explosãozinha, e um elemento aí também foi liberado nesse tipo de fusão, tá? Nesse caso aqui, eu tenho, então, o hidrogênio, né? Junto com o deutério, que está sendo colidido, e aí nessa colisão eu vou ter uma expulsão de um nêutron, liberação de energia e a formação do átomo de hélio. É isso que acontece no nosso Sol, né? É a principal fonte de energia aí do nosso Sol, é a fusão de hidrogênio e hidrogênio formando em hélio. Aliás, hélio aí que significa Sol, né, pessoal? Então é exatamente por isso que nós temos esse tipo de transformação. Tá bom, pessoal? Legal o que acontece com a fusão? É interessante também nós olharmos aqui mais de perto esse quadro da fusão pelo seguinte, ó.
Dá só uma olhada aí nesse quadro da fusão, que mostra os elementos se fundindo e gerando energia, tá bom? Pode mostrar pra gente aí, por favor, vamos lá. Então, na fusão nuclear, nós temos essa liberação de energia. E aí, quanto é que vale essa liberação de energia? Quanto é que vale essa liberação de energia, tá? Nessa liberação de energia, nós temos aí aproximadamente 50 kWh de energia sendo liberados por 1 grama de urânio, tá, pessoal? Então, é muita e muita energia sendo liberada, tá bom? Muita e muita energia aí sendo liberada, tá, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. Fui!